Olá, lindona, tudo bem? 15 de abril de 2026, terceira semana do mês de abril, hein? Como é que você tá? Como é que você tá passando esse mês de abril, esse mês de Áries? Como tá aí a sua vida, tá? E eu sou a Sônia Betts, sou terapeuta, estou à sua disposição. Você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. E esse mês, gente, é um mês muito importante para a gente fazer um trabalhinho legal para a nossa própria vida, que é o quê? Plasmar. Plasmar ideias, plasmar o que a gente quer de melhor para a nossa vida nesse ano de 2026, relacionado com a área familiar, tá? Tudo começa pela imaginação, tudo começa pelo pensamento, né? Para se materializar, precisa começar por alguma forma, pelo pensamento. Mas a gente não presta atenção, muitas vezes, que a gente está plasmando e a gente está colocando força em situações que não tem nada a ver com o que a gente quer. Né? Isso porque, muitas vezes, por causa do medo. Né? O medo trava a gente, muitas vezes a gente nasceu, foi criada numa relação de dominação. E agora a gente, na fase madura, tem muito medo, medo das coisas, medo de seguir, medo de ir em frente, né? Então, é importante, né? E a gente começa, então, a criar coisas na nossa vida, na nossa cabeça, totalmente diferente daquilo que a gente quer atingir. Não consegue, acha que está sendo castigado, acha que é uma vítima na vida, tal, mas não pega as rédeas do próprio carro, vamos dizer assim, né? E isso a gente começa a fazer com o pensamento, né? O pensamento direcionando a ação. É o arcano 7, né, do tarô. O pensamento, sendo no tarô, a gente não tem aquele homem em cima de uma carruagem ali, dois carros, um da cor branca, outro da cor preta, né? Isso não quer dizer que seja que um cavalo seja melhor do que o outro, absolutamente. Representa, para mim, aquela questão, o que está iluminado e o que está oculto. Iluminado, cor branca, oculto, cor preta, né? E o homem tem que, de uma certa forma, estar centrado em si mesmo, observando o que acontece para ele poder manejar esses dois cavalos, essas duas forças. Arcano 7 do tarô. Seria muito legal você estudar esse arcano. E daí a gente começa, então, a criar coisas na nossa cabeça que não tem nada a ver com o que a gente quer. Então, a minha proposta é o seguinte: é te ajudar a perceber essa área a partir do seu mapa astrológico, né? Perceber como é que estão os trânsitos nesse momento, perceber alguma energia animal, né, que exista ali nessa área e te trazer essas informações para que você, então, decida o que plasmar de positivo na sua vida familiar nesse ano de 2026. Você topa? O meu telefone é 983327724, só mensagem, por favor. E você também pode entrar em contato comigo através das redes sociais, @SôniaSímbolos. Começa com S e termina com S, @SôniaSímbolos, YouTube ou Instagram. E eu sou a Sônia Beth, eu sou terapeuta, estou à sua disposição. Nós estamos na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado, né? Passa na quarta-feira, às 5 horas da manhã. Tem a cooperação técnica do Euri, o Bochechinha, fofinho. E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato com a gente pelas redes sociais. @SôniaSímbolos, ok? Começa com S e termina com S. Então, vamos começar o nosso programa fazendo conexão com Ísis, a grande mãe dos egípcios ancestrais, a deusa da magia, a deusa da cura. Né? Fazemos magia o tempo inteiro, mas a gente não percebe. Como que a gente começa a fazer magia? Através do nosso pensamento. Né? E a gente faz magia o tempo inteiro.
Então, a proposta é a gente se aprimorar nessa arte. Então, coloque a mão aí no seu ventre e repita comigo. Ísis, minha mãe sagrada, aquela que tem muitas formas e nomes, eu peço que me escute. Eu sou grata pela vida que me deste, pela força de ser mulher e pelo meu corpo sagrado. Grande Senhora dos encantamentos, a ti eu recorro. Com suas asas luminosas, envolve-me com seu amor incondicional. Liberta-me de toda dor, mágoa, desequilíbrio e doença. Que a sua magia traga cura para o meu ser. Agradeço, Mãe, por estar do meu lado desde sempre e por toda a eternidade. Assim é e assim será. Muito obrigada. Bom, o dia ainda não nasceu, né? O dia ainda não surgiu. Vai surgir hoje, lá por volta das 6 horas, 6 e pouco. E Sol em Áries, Lua em Peixes e também Mercúrio em Áries, no primeiro decanato, no primeiro grau de Áries. Nessa semana da Lua Nova de Áries. Estamos na semana, tá? Palavras de poder para hoje. Eu proporciono conforto através da conscientização. Olha que legal. Você que nasceu hoje, você que está fazendo aniversário hoje, ou você que nasceu de 20 a 22 de março, seria muito importante você repetir para você mesmo. Eu me proporciono conforto através da conscientização. Né? Na minha opinião, ninguém conscientiza ninguém, na minha opinião. A gente pode levar alguma informação e vai depender muito do outro se ele aceita aquela informação, se ele processa e se ele inicia o processo de conscientização, tá? Mas é importante você estar ali atento, observando as novas ideias que surgem, porque primeiro grau de Áries é um grau muito potente. E que a gente precisa saber lidar com essa. É como se a gente recebesse, através do pensamento, né, esse Mercúrio no primeiro grau, é como se a gente recebesse um raio de luz através de novas ideias, novas mensagens, e aquilo nos impulsiona. É tão novo, gente, que a gente nem reconhece, a gente nem tem ideia de como essa ideia vai se manifestar na nossa vida. Entendeu? Então, pessoas que muitas vezes têm algum planeta, o Sol, Mercúrio, ou qualquer outro planeta nesse início, primeiro grau de Áries, primeiro grau de Libra, primeiro grau de Câncer, primeiro grau de Capricórnio, recebem, né, esse raio que traz o novo. E é uma coisa tão doida que muitas vezes as pessoas falam, ah lá o doido, mas é doido mesmo, porque é uma coisa muito nova. Então você recebe aquela força, te dá uma vontade de colocar aquilo em prática, tal e tudo mais. E daí o carneiro, né, que é o animal do signo de Áries, incorpora e traz aquela iniciativa, aquela vontade de colocar em frente. Se coloca obstáculo, dá a cabeçada, porque tem que derrubar o obstáculo, tem que derrubar tudo, porque eu quero concretizar. E esse é um grande erro. Por que é um grande erro? Porque a gente, nem mesmo nós, entendemos essa ideia. Tá? A gente sente que é uma coisa legal. A gente sente que é uma coisa legal, que é uma coisa nova, que é uma coisa que a gente pode ir para frente. Mas a gente precisa introjetar essa ideia. Né? A gente precisa compreender essa ideia para que a gente possa levar para frente. Né?
Porque se a gente for levar uma ideia nova para frente sem compreender, as outras pessoas também não vão compreender. E o que vai acontecer? Obstáculos. Não, não pode fazer isso. Daí as pessoas já começam, né, a trazer as dificuldades, tal, e a gente acaba abortando aquela ideia que poderia ser sensacional, tá? Então, qual é a proposta? Logicamente que a gente vai sentir esse impulso de áreas, né? Vamos receber essa ideia, vamos acolher essa ideia, vamos nos conscientizar dessa ideia, vamos trabalhar essa ideia aos poucos, tá? Vamos sentindo o ambiente para ver se o ambiente já tem condições de receber aquela ideia, e aí a gente começa a plasmar. Começa a plasmar essa nova ideia que nesse momento é só força. Não tem matéria, não tem forma, é só força. Então, quem recebe essas ideias, quem recebe esse raio, tem o trabalho de plasmar essa força, tá? Então, não é desistir, a gente tem que... Olha, Áries tem que trabalhar o timing. O que é timing? É saber a hora de receber, é saber a hora de colocar em prática ou não, né? Se for muito rápido, pode abortar. As pessoas não vão entender, você não vai entender, você vai achar que é uma porcaria aquilo e vai abortar a ideia. Se demorar a colocar em prática, minha filha, a coisa pode morrer, né? Então, tem que saber lidar com time, né? Olha aí a ideia. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu tinha recebido uma ideia. Eu não tenho planeta em Áries, mas eu tenho planeta em Capricórnio, nos primeiros graus. Mercúrio também. E Capricórnio está voltado à materialização, né? E Áries está voltado àquela questão da ação. E eu recebi uma ideia e achei a ideia ótima, sensacional. Lógico, a gente que recebeu, sempre a gente acha que a ideia é excelente. A gente só está com a força, a gente não começou a trabalhar a ideia nem nada, não começou a perceber o que a gente precisa plasmar, quais são os objetivos e quais são as dificuldades que a gente tem. Então é uma ótima ideia, é só força. E daí, então, chegou tal e tudo mais, nem eu bem entendi aquela ideia, como deveria funcionar, mas eu já fui, colocar para frente, né? É uma ideia ótima, maravilhosa, já fui colocar para frente. E, logicamente, o que aconteceu? Obstáculos. Não pode, tal, que não sei o que lá, tudo bem. A ideia ficou em stand-by, tá? Quer dizer, o grupo... O meio ambiente não estava, nem eu e nem o meio ambiente estava, vamos dizer assim, propenso para receber aquela ideia. Por quê? Porque a Sônia Beth não trabalhou a ideia. Sabe aquela coisa de você debruçar sobre a ideia e verificar parte por parte como é que você tem que fazer? Você começa a fazer e fala, opa, por aqui não dá, então desmancha, vai para outro canto, tal e tudo mais. A Sônia Beth não fez isso. Ela recebeu só a ideia e já quis jogar a ideia para frente, a força para frente. Bom, ficou em stand-by. Depois de um ano, é que aquela ideia teve condições de começar a se materializar. Começar, tá? Começar. Quanta coisa a gente tem que passar, quanta coisa a gente tem que desenvolver para que realmente aquela ideia se torne algo produtivo aqui no mundo material. Tem que passar pela mente, chega ali de espiritual, tem que passar pela nossa mente, tem que passar pelo nosso emocional, até que a gente tenha condições de gestar aquele novo e proporcionar o nascimento. A criança só nasce depois de 9 meses, né? Naturalmente falando, logicamente que há outras maneiras, né?
Mas, então é assim. Então, o Áries, né, que a gente está vivendo nessa energia de Áries, precisa, né, levar isso em consideração. Realização é a palavra-chave. No momento, Áries, você tem só a força. Você não tem, nesse momento, você não tem a forma. E quem vai dar a forma é você. É você que vai pegar a ideia é sua, a ideia chegou para você, é você que vai pegar a ideia, você vai trabalhar, vai começar a plasmar, vai começar o processo de materialização para que daqui a um tempo você tenha condições de realmente apresentar essa ideia como deve ser apresentada, né? E que a gente sabe que também não é final, né? Não é final. É apenas uma fase de um movimento, de um ciclo e que o desenvolvimento constante ele tem que estar sempre presente, tá? Então, se lembre, né, que antes de você repetir para você mesmo, eu me proporciono conforto através da conscientização. Você que faz aniversário hoje, dia 15 de abril, ou você que nasceu de 20 a 22 de março, preste atenção e respire. Respire profundamente. Quando a gente respira, a gente relaxa. Então, novas ideias têm condições de serem introjetadas com mais facilidade. Quando a gente respira, a gente leva o ar para o cérebro. Então, auxilia a gente no raciocínio, auxilia a gente no foco, e tudo isso é necessário para que raciocínio e imaginação se integrem para iniciar um novo ser. Essa ideia é um ser vivo, tá? No momento, ela é apenas força, tá? E hoje é um dia muito especial porque Mercúrio entrou em Áries aos 21 minutos dessa madrugada, tá? O dia amanhece às 6 horas e 23 minutos, com Sol em Áries e Lua em Peixes. E às 11 horas da manhã, a Lua entra no signo de Áries. Olha só. Mercúrio entrou na madrugada, a Lua entra em Áries às 11 horas da manhã e inicia um ciclo mental. Um ciclo onde emoção, ideia e racional se integram, tá? Na astrologia, segundo a astrologia, uma lua em Áries geralmente reage com agressividade, com impaciência, de uma forma direta e enérgica. É uma emoção que está muito voltada para a competição, tá? Só que hoje, nesse momento, nós estamos com a Lua, a Lua está passando na fase negra, ou seja, nós estamos na semana da Lua Nova, tá? A Lua Nova ocorre dia 17 de abril. Então, nesse período, nós chamamos de Lua Negra porque a Lua, a partir do momento que se aproxima do Sol, perspectivamente falando, ela vai perdendo o brilho. E perder o brilho significa o quê? Ela vai perdendo a capacidade de expor, de emanar a luz do Sol. Então, a gente vai percebendo que a Lua ela vai diminuindo até a gente não ver mais. É a Lua Nova, tá? Lua Nova, que é a integração do Sol e a Lua, metaforicamente falando, é o casamento do Sol e da Lua, tá? Porque Sol e a Lua estão alinhados no mesmo grau, no mesmo espaço, né? Numa mesma dimensão do nosso sistema solar. De maneira que aqui na Terra a gente não vê a Lua, o Sol ele tampa a Lua, né? Visão daqui da Terra. Então essa para a gente é a Lua Nova, que também é chamada de Lua Negra. E é uma Lua muito introspectiva, tá? É uma Lua que representa o arquétipo da velha sábia,
É uma lua velha, que já passou por toda a experiência, né? E que, a partir do momento que a lua ela vai se afastando do sol, perspectivamente falando, o que vai acontecendo? Vai aparecendo, ela vai expondo a luz do sol. Então, a gente começa a ver aquele círculo, né, da lua, que vai crescendo, 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 até que chega num ponto, essa lua, ela entra na fase crescente, né? Então, é o momento em que a velha vira jovem, metaforicamente falando, tá? A velha vira nova, e daí a gente começa num outro, com uma outra emoção de experimentar novas ideias, de experimentar uma nova fase segundo essa alunação. É a mocinha. É a mocinha, é a jovem que está explorando a vida. Mas, por enquanto, nós estamos na lua negra. Então, toda essa questão, essas características da lua em Áries, agressividade, impaciência, né? Sabe, uma emoção direta e enérgica, né? A competição são coisas que ficam dentro da gente, né? E que essa velha, essa lua negra, ela vai nos oferecer sabedoria para que a gente haja da melhor forma possível com essas características, tá? Então, seria diferente se nós estivéssemos na lua nova. Se estivéssemos na lua nova, não, na lua crescente. Se estivéssemos na lua crescente, você ia falar, pá, ia sair assim, né? Porque a mocinha não queria nem saber. Ia querer expor essa agressividade, essa impaciência, da maneira que fosse. Mas não, nós estamos na lua negra, tá? Então, é uma coisa mais interiorizada. Agora, e o dia hoje ele é muito especial, não só por esse ciclo de Lua-Mercúrio, que começa, né, às 11 horas da manhã, tem duração aproximadamente de 28 dias. À tarde, às 15 para as 4, a Lua se alinha com Netuno, que também está em Áries, tá? Então, veja, nós saímos de um ciclo, a Lua sai de um ciclo onde ela pega a racionalidade, e ela vai iniciar um outro ciclo que vai mexer com a nossa imaginação. Netuno. Netuno rege tudo que está fora do mundo material, tá? Às 7h09 da noite, ela vai se alinhar com Marte. E Marte é ação, Marte é o guerreiro celestial. Intensificando essa reação emocional com ímpeto, realizar os desejos. E às 11h23 da noite, ela vai começar um outro ciclo alinhando com Saturno. E Saturno está ligado com segurança, realizações palpáveis, aceitação de responsabilidade. Então, é um dia em que nós estamos terminando 4 ciclos e vamos iniciar 4 ciclos. E ciclos que, de uma certa forma, vai precisar de integração. Porque o primeiro é racional, depois vem Netuno, a questão da imaginação. Depois chega Marte, que é agir. Depois vem Saturno, que segura. Pô, como é que nós vamos lidar com isso, tá? Se a gente verificar o nosso mapa astral, ele indica 12 áreas da nossa vida. E esses 4 ciclos, eles vão mexer com 7 áreas da nossa vida. Isso acontece para todo mundo? Não, porque eu preciso saber essa configuração celestial, como ela repercute no mapa pessoal da pessoa. Então, pode ser que não haja repercussão alguma, como ela pode ter que lidar somente com 1 ou 2 áreas, ou então até mesmo com as 7, eu não sei. Vai depender muito da situação desse mapa natal, tá? Então, pessoas hoje que têm uma concentração de planetas em Capricórnio, segura a barra, porque esse período vai ser vai ser muito cutucado. Vai ser muito cutucado nesse momento, tá? E a gente tem aqui, para esse grau, a gente tem os símbolos, a energia do carneiro e também da foca. A foca era um animal sagrado para os antigos druidas. E eu vou colocar isso no meu site, soniabetuniversofeminino.com.br, e vou colocar também lá no YouTube para que vocês acompanhem, tá bom?
O nosso programa está terminando, infelizmente, então bom período de Áries para todos nós, que a gente saiba lidar com essas polaridades, porque não deixa de ser polaridade, né? Que a gente saiba integrá-las e ter um ótimo período. Beijo, até o próximo programa. Tchau, até a próxima semana.